Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gilson, eu faço parte do mestrado em Economia Profissional da URGS. O papo de economia hoje é sobre um artigo do economista Max Benjoíno Ferraz, a nova política industrial do governo Lula. Isso se refere ao primeiro mandato do governo Lula e do segundo. O Ferraz nos traz a forma que o governo achou para tentar trazer o Brasil de novo às rédeas da industrialização e da tecnologia. E isso aqui não é só papo de pós-graduação, mestrado ou doutorado. A gente entende que entender como a gente se industrializou lá atrás é muito importante para nós saber o que vai acontecer daqui para frente com o Brasil. Uma vez que tem se falado atualmente que o Brasil quer investir novamente em indústria, em tecnologia. E para entender o início do governo Lula em 2003, a gente tem que pensar um pouco lá atrás, temos que retroceder um pouco e pensar que da década de 30, desde de Jango, até a década de 70, Geisel, o Brasil investiu pesado na indústria, tecnologia. O Brasil teve até o chamado milagre econômico. Mas aí veio a década de 80, crise. Na década de 70, nós já tínhamos a crise do petróleo, que tinha abalado as estruturas do mundo inteiro, enfim, né? E na década de 80, crise, inflação galopante. Aí o plano era outro, era conter essa inflação, e o Brasil acabou tirando dos planos essa indústria e tecnologia, e acabou se desindustrializando. Para vocês terem uma ideia, nós caímos na fatia da indústria no mundial, nós caímos de 30% para 8,5%. Imagina o baque que foi na economia. E esse cenário de terra arrasada aí foi o que o Lula encontrou quando iniciou o seu mandato. Mas em 2004, o Lula lançou a PITSE, que era a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior. O lance aqui foi trazer a inovação de volta para o plano nacional. Ela jogava em duas frentes. Melhorava geral o país, com investir em educação. A gente sabe muito bem os investimentos em educação que a gente teve nesses governos populares do governo Lula. E também na infraestrutura. Tinha o PAC, que mudou muitas cidades no país, né? Mas também o governo escolhia os campeões que ele tinha para investir em determinadas áreas. Era melhorar geral na infraestrutura e tinha uma estratégia de apoio total a alguns campos da economia. E as quatro grandes apostas eram em semicondutores, software, farmacos e máquinas. Máquinas que inovassem seriam as de preferência, né? A ideia era parar de vender commodities, vender só matéria-prima, milho, soja ou petróleo. E o que foi colhido em 2007? Primeiro vieram as leis. Olha bem como funcionava. Dava o desconto no imposto para a empresa que inovasse. Empresa que investisse em tecnologia ganhava desconto até na folha de pagamento dos seus funcionários. O BNDES abriu a torneira de recursos, aumentou o crédito em 35% para obras e para máquinas. Nas vendas para o exterior, tudo disparou, subiu. Da soja aos aviões. Os setores de remédio e o de TI receberam quase 2 bilhões de reais em incentivo. O recado da PITSE era claro. O Estado voltou a ser o parceiro que dá o empurrão para o investimento privado acontecer. Mas a iniciativa privada também tem que mostrar. Tem que mostrar resultado. Tem que investir e mostrar como está investido. E em 2008, o governo subiu o tom. Veio a PDP, que era a Política de Desenvolvimento Produtivo. O papo agora era a meta no papel. Era assim, um contrato, como se fosse um contrato.
O Estado entrava com o apoio e o setor privado entregava o resultado. E esse resultado tinha que aparecer na economia. O plano era ambicioso. Aumentar o investimento geral no país, botar mais dinheiro em pesquisa e fazer o Brasil morder uma fatia maior no mercado internacional. Coisa de 2 bilhões de dólares, gente. Além disso, o governo tinha o plano de pegar os pequenos também, pensando no pequeno empreendedor, pensando nas empresas de pequeno porte, para eles também participar da exportação. Por que não? E assim, o quadro se fez. E essa PDP, para não ficar só no papel, o governo cortou gastos para quem investir em inovação. Como eu falei agora, na parte do bolso, tiraram o IOF de empréstimos do BNDES, do FINEP, além de baixar os juros e esticar o prazo das compras de máquina. O cara comprava uma máquina em 60 vezes, passou a pagar em mais vezes para diminuir a prestação. E criaram também uma linha chamada Capital Inovador. Ele era assim, ó, ele dava 6 bilhões de reais para projetos tecnológicos. As empresas de software ganharam desconto no imposto na folha de pagamento, como eu falei. E o gasto com pesquisa passou a dar uma dedução fantástica, gente. Cada real investido em tecnologia, em inovação, a empresa teria R$1,80 de desconto lá no final dos seus impostos. Aí valia a pena investir, né? Era mais dinheiro e mais recurso e vantagem para quem queria investir no Brasil. Mas essa PDP aí não era só uma medida solta assim no ar. Ela tinha uma engenharia forte por trás. Primeiro eram as ações gerais. Elas conversavam com o PAC. O PAC era o Plano de Aceleração do Crescimento. A gente sabe, lá estava. A Dilma participou desse PAC com a mão de ferro ali. Quem coordenou, basicamente, foi a Dilma, que a gente acabou sabendo disso aí. E a PDE era na educação. Era o governo arrumando a casa por empresário produzir. Depois, o plano focava em 3 frentes específicas: inovação pesada, como nanotecnologia, competitividade em setor gigante, como o petróleo e a indústria automobilística, os carros. E o fortalecimento de quem já era líder, como a Embraer e o bioetanol. Nessa época aí, houve um investimento, aí aumentou o número de carros a álcool, pela que a gente sabe. E assim, né? A PDP tentava equilibrar o suporte básico e um apoio cirúrgico para cada tipo de indústria. Cada indústria tinha o seu benefício fiscal com o governo. Mas a gente sabe, né? Esse modelo aí não foi uma unanimidade, nem todo mundo achou uma maravilha. Essa galera ortodoxa aí, esse pessoal liberal, eles achavam que o governo estava protegendo alguns e deixando outros soltos. E que essa política de não cobrar imposto, baixar imposto, poderia dar uma distorção no caixa do governo. A gente sabe que quando deixa de arrecadar, é dinheiro que falta no caixa. E aí a gente sabe, né? O liberal não quer isso. Os liberais, eles pensam no estado mínimo. Então, eles acham que o governo intervir na economia vai mexer com o banco, afinal, o BNDES oferecendo empréstimo com juro baixinho. Aí, a iniciativa privada, os bancos, deixavam de ganhar. E aí, o comprometimento com os liberais, e aí ficavam incomodados. Mas mesmo os liberais, eles apoiaram bastante. Uma vez que o Estado investindo em infraestrutura, em educação, em segurança jurídica, era um campo melhor para se investir também. Então, o resumo a gente já sabe. Eles não são contra o Estado agir, mas eles queriam que arrumasse o terreno para todos, em vez de dar um empurrão só para alguns. Mas já do outro lado, os desenvolvimentistas, adeptos de Schumpeter e Keynes, e os evolucionários como Schumpeter e os keynesianos que apostam no desenvolvimento, eles veem essas políticas com bons olhos.
para essa galera aí, o Estado tem que entrar em campo e guiar a economia. Senão o Brasil acaba viciado em vender só milho, soja, só commodities. A gente defende que a PDP acertou ao colocar o dinheiro em projeto de risco e ao colocar as empresas e universidades para conversar. Isso só tem a ganhar. Afinal, é dentro das universidades que acontecem as maiores pesquisas desse país. Os liberais veem esse plano como uma interferência, uma distorção nos preços. Já os desenvolvimentistas, eles acham que está certo, pois fazer a indústria subir de divisão, saindo do base, a tecnologia de ponta, deveria ser a primeira coisa que se deveria fazer num país. Mas nem tudo são flores, pessoal. Foi um perrengue atrás de perrengue nessa época. Porque era a PDP não teve assim uma sintonia com outros setores. Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior e a BDI, Agência Brasileira do Desenvolvimento Industrial, o braço operacional do MDIC, tentavam dar o gás para a indústria. O Banco Central e a Fazenda pisavam no freio. Era o juro alto e o real valorizado. O que acontecia? Ficava ruim de investir, uma vez que o capital de giro ficava mais caro. O juro alto, o empresário não pode investir. E o real valorizado, acaba que os importados, as importações, ficam mais barata, aliás, bem mais barata que os produtos internos que o país produz. Aí, então, a competitividade não fica justa. E a política econômica e a política indústria, se as duas não andam junto, a coisa não anda, pessoal. E então, gente, claro que com algum tropeço aí, teve mais acerto do que tropeço, vamos combinar. Mas o recado que fica é que a política industrial não é uma coisa do passado, gente. A gente tem que pensar sempre para frente. É uma ferramenta de futuro. E se o Brasil quer brigar no cenário mundial, não tem atalho, gente. Precisa tecnologia, inovação e que, principalmente, que o governo e as empresas joguem no mesmo time. Jogando junto, tudo vai melhor. Mas eu quero deixar aqui uma provocação para vocês. Que país que a gente quer para o futuro? Para os nossos filhos, para os nossos netos? A gente quer um país que só exporta minério, soja? Ou a gente quer um país que cria tecnologia, gera emprego bom, emprego que pague bem, gente? E competir de igual para igual lá fora? O que você quer para o Brasil? Pensa nisso, galera. Valeu, obrigado pela atenção e até a próxima.